O que é aquilo no céu? Será um pássaro? Será um avião? Será que podemos exibir isso no YouTube? Na verdade, o que estamos vendo é o maior dirigível do mundo, o Highlander 10, cruzando os céus. E ele não é apenas grande. Seus criadores têm a ambição de inaugurar uma nova era na aviação, com viagens aéreas mais eficientes em termos de combustível, versáteis para transportar passageiros, cargas e qualquer outra coisa que possamos imaginar. Sim, ele parece um enorme traseiro flutuante. Mas este dirigível aproveita o melhor de tudo o que sabemos sobre máquinas voadoras para criar uma aeronave realmente eficiente. É como um helicóptero-balão. Por que eu não pensei nisso antes? Seja bem-vindo ao Raízes Curiosas. É hora de explorar. Já sabemos como fazer as coisas voarem. A gravidade da Terra puxa tudo para baixo. Então, para voar, precisamos apenas evitar a queda. As aeronaves usam diferentes métodos para isso: flutuabilidade, empuxo vertical e sustentação. Muitas aeronaves dependem principalmente de apenas um desses métodos. Pense em dirigíveis, helicópteros e aviões, nessa ordem. Mas, para entender como o nosso dirigível usa todos os três, precisamos falar sobre cada um deles. A ideia por trás da flutuabilidade é que um fluido mais denso exerce uma força sobre um sólido menos denso, fazendo com que o sólido flutue no fluido. Não costumamos pensar em voar da mesma forma que pensamos em uma rolha flutuando na água. Mas, para um físico, qualquer coisa que flua é um fluido, incluindo gases como o ar. O Highlander 10 tem 4 motores de 325 cavalos de potência. Essa quantidade de energia é equivalente a cerca de 6 SUVs pequenos. Compare isso com uma grande aeronave convencional, como o Boeing 787, que possui a potência equivalente a cerca de 400 SUVs. Essa menor necessidade de motores significa que menos energia é necessária para operar o Highlander 10, em comparação com aviões mais tradicionais. Claro, há um porém. Aeronaves flutuantes não são capazes de carregar muita carga. Pense no que acontece quando você amarra um peso a um balão de festa. Uma típica aeronave flutuante, como um dirigível, pode carregar pouco mais de 1,5 toneladas de carga útil. Isso pode parecer muito, mas o mesmo 787 pode carregar mais de 20 toneladas de carga. Claro, você sempre pode fazer o casco maior para comportar mais hélio, mas isso eventualmente se tornará impraticável. E o Highlander já é a maior aeronave, com 92 metros de comprimento, 26 metros de altura e 43,5 metros de largura. Então, é uma coisa boa que o Highlander 10 não seja apenas flutuante. O Highlander 10 também utiliza 2 propulsores verticais que ajudam a mantê-lo no ar. Isso é semelhante ao modo como um helicóptero voa, usando empuxo para forçar o ar para baixo e, em troca, forçar a aeronave para cima. O hélio ainda faz muito do trabalho, o que economiza muita energia, mas os propulsores significam que há um impulso extra quando você precisa. Então é isso? O Highlander 10 é um helicóptero dirigível gigante? Ainda não! Ainda não falamos sobre a sustentação. Agora, a sustentação é provavelmente o que você está acostumado a ouvir quando falamos sobre como as asas dos aviões fazem um avião voar. Sendo completamente honesto, não entendemos 100% como a sustentação funciona, mas temos uma boa ideia para projetar aviões e asas com sucesso. O requisito básico é o movimento. O ar deve fluir sobre e ao redor da asa. A colisão e o fluxo do ar com a asa geram uma força. Pequenas variações na forma podem causar grandes mudanças nessas forças e pressões, então fazer uma asa ajustável permite que o avião controle quanto interage com o ar. Todas essas interações complexas trabalham juntas para gerar sustentação. A sustentação é incrivelmente poderosa e é o que permite que aviões com centenas de toneladas ainda assim voem pelo céu. Como o movimento é necessário para que a sustentação exista, aviões precisam de enormes motores que os empurram muito rápido pelo ar.
Enquanto o Airlander pode ter motores pequenos comparados a um avião a jato, seu enorme casco oferece muita área para o ar em movimento interagir com a aeronave e gerar alguma sustentação. E já que o Airlander é um veículo de transporte, e se mover é muito o ponto principal, por que não aproveitar um pouco de sustentação também, certo? Além disso, como aviões convencionais precisam ir rápido, eles necessitam de pistas longas e cuidadosamente mantidas para decolar e pousar. O Airlander não. A sustentação é apenas a cereja no bolo para ele, dando um pouco mais de capacidade de carga. Então, para decolar, ele pode simplesmente subir, o que é normal para tipo um balão de ar quente, mas a imagem mental ainda me diverte muito. Então o Airlander não é um dirigível, não é um helicóptero e não é um avião. É uma mistura dos três. Aqui está como isso se junta. Até o momento em que estamos filmando isso, o Airlander já fez 7 viagens, o que é suficiente para chamá-lo de uma coisa real no meu livro. E como um conjunto de construção de crianças ou um burrito do Chipotle, o Airlander é modular. Isso significa que você pode trocar e personalizar partes da aeronave. Seja para transporte de passageiros, carga, operações de voo prolongadas ou pesquisa científica, o Airlander 10 pode fazer isso, com capacidade de carga de até 10 toneladas. Embora não seja tanto quanto um avião de carga tradicional, é uma quantidade decente para muito menos combustível. E como é principalmente um dirigível, algumas configurações do Airlander 10 podem permanecer em voo por até 5 dias seguidos. Como um dos objetivos do Airlander é missões de pesquisa científica, isso pode ajudar essas missões a continuarem sem interrupção. Configurações para passageiros apresentam baixas emissões de cerca de 9 g de CO2 por passageiro, comparado a cerca de 130 gramas de CO2 por passageiro, para viagens de avião tradicionais. Agora, isso não é exatamente o Concorde 2. A velocidades de cerca de 25 metros por segundo, viajar no Airlander é tranquilo. Mas dadas as baixas emissões de CO2, o Airlander pode ser uma maneira ecológica de viajar com estilo e uma vista fantástica. O designer do Airlander 10 tem planos para o ainda maior Airlander 50, outra aeronave eficiente que carregaria até 50 toneladas de carga. O que me faz perceber que é isso que o 10 significava o tempo todo. No final tenho que dizer, este avião traseiro parece bem bobo. E fazer um helicóptero dirigível parece algo que uma criança de 5 anos inventaria, não uma maneira real de inovar o transporte aéreo, exceto pela parte em que funciona. Talvez as crianças de 5 anos estejam certas o tempo todo.